O ano de 2024 trouxe avanços significativos e desafios estruturais para a economia de Cabo Verde. Apesar das dificuldades associadas à dependência externa, a economia conseguiu manter uma trajetória positiva, alavancada sobretudo pelo turismo, pelas exportações e pela gestão da dívida pública. O turismo, o motor da economia cabo-verdiana, cresceu de forma robusta. O país ultrapassou o marco de 1 milhão de visitantes. No primeiro trimestre, o setor registrou um crescimento de mais de 40% face ao período homólogo de 2023. Já no segundo trimestre, o crescimento situou-se nos 10%. O país fecha o ano a receber perto de 1 milhão e 200 mil turistas, uma meta que havia sido estabelecida apenas para 2026. Um milhão de turistas a visitarem Cabo Verde, 50 vezes mais aquilo que representou o número de entrada de turistas no startup do turismo cabo-verdiano. 50 vezes em 35 anos. É um crescimento exponencial. E o turismo passou a ser considerado um setor estratégico, motor do desenvolvimento nacional, porque de um contributo inferior a 1%, cerca de 0,6%, passou para 25,3% do PIB já no período pré-Covid. Portanto, o que mostra a importância que o turismo tem no desenvolvimento de Cabo Verde. No segundo trimestre, as exportações aumentaram 17,4%, destacando-se produtos como conservas de peixe, vestuário e calçado. O continente europeu absorveu mais de 90% das exportações, com a Espanha e a Itália como principais parceiros comerciais. No entanto, as importações também cresceram 14,1%, refletindo a contínua dependência de bens externos para atender à demanda interna. Cabo Verde, tal como, portanto, os outros países também insulares, tem uma dependência crónica do exterior. Procura no exterior a solução para os seus problemas internos. Então, Cabo Verde, desde muito cedo, que no período pós-independência, procurou sempre no exterior algumas alavancas para induzir o seu desenvolvimento. Mas também temos outros fluxos muito importantes, nomeadamente a remessa dos imigrantes. Cabo Verde também procurou sempre no exterior a solução para o seu desenvolvimento, nomeadamente enviando os seus parcos recursos humanos para o exterior ao longo da sua história. A inflação em 2024 manteve-se controlada, com uma previsão de 2,8%, contrariando as tendências dos mercados internacionais. Mas os baixos salários continuam a ser uma preocupação, afetando diretamente o poder de compra das famílias. O aumento do salário mínimo no setor público para 16 mil escudos e a previsão de 17 mil para 2025 são medidas que visam atenuar esse impacto. Ainda assim, analistas alertam que reformas fiscais mais profundas serão necessárias para garantir rendimentos mais elevados e equitativos. Para nós criarmos, de fato, essa justiça social, não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente a criação apenas do salário mínimo. Nós temos que ter uma outra preocupação também com o salário médio. E em Cabo Verde, nós assistimos em cerca de 7 anos um crescimento significativo do salário médio, mas não conseguiu atingir a performance que o salário mínimo atingiu. Portanto, o salário mínimo nos últimos anos atingiu um crescimento médio à volta de 8%, mas o salário médio de apenas 5%. A dependência de Cabo Verde em importações de alimentos e combustíveis evidencia a fragilidade estrutural da economia. Apesar dos esforços para diversificar a base produtiva, setores como a agricultura e a indústria continuam a ter uma contribuição muito reduzida para o PIB. A balança comercial segue deficitária, sublinhando a necessidade de políticas que aumentem a produção interna e reduzam a dependência externa. Nós continuamos
com um grande problema, que é, portanto, uma dependência excessiva do monomercado, que é o mercado europeu. Portanto, o mercado europeu representa cerca de 94% das nossas exportações. É muito. E a Espanha cerca de 60%. Portanto, dependemos muito desse mercado, e quando nós dependemos muito do mercado e, portanto, destino dos nossos produtos, dos nossos serviços, nós corremos certos riscos de importar, portanto, a crise externa, de importar a inflação externa e de importar, muitas vezes, aquilo que nós chamamos do price takers. A dívida pública seguiu uma trajetória descendente, representando 110,5% do PIB, abaixo dos 114,7% de 2023. Essa redução reflete a combinação de crescimento económico e esforços orçamentais para manter o endividamento controlado. O FMI elogiou a estabilidade macroeconómica do país, mas alertou para os riscos associados à exposição a choques externos e às mudanças climáticas, que podem comprometer as projeções a longo prazo. Estamos a viver acima da nossa posse e estamos a gastar aquilo que é direito dos nossos filhos e, quiçá, aquilo que é direito dos nossos netos, comprometendo o futuro destes. Então, a dívida pública tem um limite consensualizado, nomeadamente na zona euro. Os países da zona euro que iam entrar, portanto, para a moeda única, tinham que respeitar esse limite máximo do endividamento externo na ordem de 60% do PIB, para que cada geração só gaste aquilo que de fato tem direito, que é 60% da capacidade de criar riqueza durante o ano. Porque quando nós estamos a ultrapassar 60% da dívida pública, quer dizer que já estamos a entrar no direito dos nossos filhos. Teoricamente, quando chegarmos a 120, já esgotamos tudo que é direito dos nossos filhos. E a partir de 120, estamos a entrar no direito dos nossos netos. 2024 ficou marcado também pelo anúncio de um novo compacto financeiro do programa Millennium Challenge Account, concedido pelo governo americano. Um acontecimento histórico que faz de Cabo Verde um dos poucos países africanos a ser contemplado com um terceiro financiamento ao abrigo deste importante programa de cooperação. Ainda sem valor anunciado, sabe-se que este compacto será aplicado em projetos para fortalecer a resiliência económica e social do país. O Orçamento de Estado de 2025 foi aprovado em novembro, avaliado em cerca de 888 milhões e 700 mil euros. O orçamento define 3 objetivos centrais: a estabilização económica, a promoção de reformas e investimentos e a proteção dos mais vulneráveis. Entre as medidas práticas, destaca-se a redução da taxa de IRPC de 22% para 21%, incentivando o setor privado, e a eliminação de limites temporais para deduções fiscais, facilitando o ambiente de negócios. O Orçamento de Estado do próximo ano representa um acréscimo de 14% face ao anterior e destaca-se também pela forte componente social. As previsões do Banco de Cabo Verde apontam para um crescimento do PIB em 5,3% em 2025 e uma inflação a rondar os 1,7%.